Oi, meu nome é Isaac. Nós iremos resolver o primeiro exercício sobre nomenclatura de compostos com cadeia normal. Boa aula! Existe somente uma dupla ligação na cadeia carbônica da molécula de benzeno, pentano, etino, ciclohexano ou propeno. Vamos analisar o primeiro item, benzeno. Se você observar, o benzeno possui dupla ligação. E são quantas ligações duplas? Aqui você tem a presença de uma ligação dupla, da segunda ligação dupla e da terceira e última ligação dupla. No caso da questão, ele pede o quê? Existe somente uma dupla ligação. Então aqui ele pede para você marcar a alternativa em que há a existência de somente uma ligação do tipo dupla. No caso do benzeno, você observa que eu tenho a presença de 3 ligações duplas. O benzeno pode ser apresentado de 3 maneiras. Essa maneira aqui que o tio riscou é a chamada fórmula estrutural completa. Por que completa? Porque eu tenho a presença de todas as ligações. Você observa que temos ligação simples e ligação dupla, e também de todos os átomos. Nós temos a presença de hidrogênios e carbonos. Quando eu tenho a presença dos hidrogênios e carbonos, a função orgânica dessa estrutura é a do hidrocarboneto. Por que hidrocarboneto? Esse hidro vem de hidrogênio, esse carboneto vem de carbono. Ele é formado de carbonos e hidrogênios. O anel benzeno não é a minha alternativa. O anel benzeno ele pode ser apresentado na fórmula estrutural completa ou na fórmula de um hexágono que possui ligações duplas e simples, e essas ligações são intercaladas, ora dupla, ora simples, ora dupla, ora simples, ora dupla, ora simples. A última estrutura que representa aqui o anel benzeno é esse hexágono que tem na região central uma bolinha. Então aqui eu tenho as 3 representações do anel benzeno. Se for um hexágono sem essa bolinha, isso aqui nunca vai representar o quê? O anel benzeno. Para ser o anel benzeno, tem que ser o hexágono com uma bolinha no meio, ou um hexágono com as ligações duplas e simples, intercaladas, ou essa fórmula estrutural completa, que no caso aqui eu tenho a presença do carbono, do hidrogênio e de todas as ligações que existem entre eles. Essa fórmula aqui é também conhecida como fórmula de bastão. Por quê? Porque eu tenho a presença das ligações entre carbonos. Por que entre carbonos? Porque em cada uma das extremidades do hexágono eu tenho a presença do elemento químico carbono. Então aqui eu tenho carbono, aqui a presença do carbono, mais um carbono aqui, quinto carbono e o sexto e último carbono. Então, na extremidade da figura geométrica hexágono, eu tenho nas suas extremidades a presença do carbono. Vamos dar uma olhada na letra B. Pentano. Bom, pentano quer dizer o quê? Pente, a presença de 5 carbonos. Entre os carbonos, eu tenho a presença de uma ligação dupla. E esse O aqui representa o grupo funcional. Quando terminar em O, é hidrocarboneto. Então, como é que eu represento essa estrutura? Tá aqui, eu tenho a presença de 5 carbonos na cadeia principal. O que o tio está fazendo aqui? Está circulando a cadeia principal, é a cadeia formada pelo maior número de carbonos. Se você contar aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Certo? É o tipo de ligação que acontece entre os carbonos. Todas as ligações aqui entre os carbonos obrigatoriamente tem que ser simples, porque
é representado pelo ãn. E aqui eu tenho o preenchimento das ligações livres. Eu preenchi as ligações livres com o quê? Com hidrogênio. Então, nessa extremidade eu tenho 3 hidrogênios, na outra extremidade eu tenho a presença de 3 hidrogênios e nos carbonos do meio eu tenho a presença de 2 hidrogênios. Tio, eu não entendi como é que esses hidrogênios apareceram. Simples, observe. Vamos para a estrutura novamente. Eu tenho aqui pente. Pente é a presença de 5 carbonos. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e o 5. Ãn quer dizer o quê? Tipo de ligação que existe entre os carbonos. É a ligação do tipo simples. Então observa que o tio colocou ligações simples entre carbonos. Como o carbono é tetravalente, isso quer dizer que ele tem direito a 4 ligações. Esse primeiro carbono tem uma ligação com o segundo carbono e a gente completa com mais 3 ligações, totalizando 4 ligações. O segundo carbono tem uma ligação à sua direita e uma ligação à sua esquerda. Então aqui eu vou colocar uma ligação em cima e uma ligação embaixo, totalizando 4 ligações. Esse carbono aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar mais 2 ligações, uma em cima e outra embaixo. Esse outro carbono, a mesma coisa. Eu tinha 2 ligações, com essa ligação embaixo, 3. Com a ligação em cima, 4. E o último carbono faz ligação com o carbono à sua esquerda. Então aqui ele tem direito a outras 3 ligações. Eu coloco uma ligação à direita, uma ligação em cima e uma ligação embaixo. Pronto. Aí eu tenho as chamadas valências livres. Essas valências aí, essas ligações, elas têm que ser preenchidas com algum elemento químico. Como trata-se de hidrocarboneto, por que hidrocarboneto? Porque eu tenho a presença no final do nome da vogal O, hidrocarboneto. Então, eu tenho que preencher isso aqui com o quê? Com hidrogênio, hidro e carbono, carboneto. Então aqui eu tenho a presença dos carbonos, falta agora preencher com os hidrogênios. Se você olhar para as extremidades, eu tenho a presença de 3 hidrogênios. Na outra extremidade, eu também vou ter a presença de 3 hidrogênios. Bem aqui no meio, eu tenho a presença de 2 hidrogênios para cada carbono. Aí na hora de escrever, eu escrevo dessa maneira que você está vendo aqui em cima. Então, o primeiro carbono, eu tenho 3 hidrogênios, eu tenho a presença de 3 hidrogênios. No segundo carbono, eu tenho a presença de 2 hidrogênios. Terceiro carbono, ó, mais 2 hidrogênios. No quarto carbono, mais 2 hidrogênios. E o último carbono, o quinto carbono, eu tenho a presença de 3 hidrogênios. Bom, seria essa a resposta da questão? Voltando, ele pede para você identificar aquele que apresenta uma dupla ligação. Aqui na letra A, o pentano, entre os carbonos, só tem a ligação do tipo simples. Olhando agora a alternativa C, eu tenho o etino. Eu vou fazer um pouco diferente. Agora eu vou, a partir do nome, eu vou desenvolver a fórmula. Tá bom? Então aqui eu vou dividir esse nome em 3 partes. Prefixo, infixo, sufixo. O prefixo é representado por et, o infixo é representado por in e o sufixo é representado por o. Esse et representa a quantidade de carbonos. Como é et, eu tenho a presença de 2 carbonos. Esse in representa o tipo de ligação que existe entre carbonos. In quer dizer a ligação do tipo tripla e esse O representa a sua função orgânica. A sua função orgânica é a do hidrocarboneto. Então vamos lá. Então se eu tenho a presença de 2 carbonos, eu vou colocar aqui o primeiro carbono e o segundo carbono. Como aqui no meio é in, então aqui eu vou colocar a ligação do tipo tripla. Como nós sabemos, o hidrocarboneto, ele é tetravalente. Isso quer dizer o quê? Que ele tem direito a 4 ligações. Então, aqui, ó, o primeiro carbono tem uma ligação tripla. Para 4 fica faltando uma ligação, eu coloquei aqui.
O segundo carbono também tem uma ligação tripla, para 4 fica faltando mais uma ligação. Aí essa ligação eu vou preencher com o elemento químico hidrogênio. Hidrogênio à sua esquerda e hidrogênio à sua direita. Aqui nós temos a fórmula que representa o quê? O etim. Que tipo de ligação existe entre o carbono? É a ligação do tipo tripla. E na questão ele pede uma ligação do tipo dupla. Existe somente uma ligação dupla na cadeia de carbônico da molécula de etino. Essa resposta, essa alternativa, ela está errada. Etino, ele tem uma ligação tripla e não uma ligação dupla. Vamos dar uma olhada na letra D. Aqui é a fórmula que a gente acabou de representar, a gente acabou de montar. É a mesma fórmula. Ciclohexano. No caso do ciclohexano, esse nome aqui na frente, ciclo, é para dizer que a cadeia é do tipo fechada. Toda vida que vier escrito na frente da fórmula ciclo, isso quer dizer que a cadeia é fechada. Agora pega o restante do nome, hexano. Vamos dividir em 3 partes. Hex mais an mais O. Esse hex quer dizer que nós temos a presença de 6 carbonos. Esse an quer dizer que a ligação entre os carbonos é do tipo simples. E esse O é a presença da função orgânica hidrocarboneto. Hidro quer dizer o quê? Hidrogênio. E esse carboneto, a presença de carbono. Então vamos montar a fórmula. Eu vou montar um pouco diferente. De vez de eu montar ela em linha, eu vou formar uma figura geométrica do tipo triângulo. Por quê? Eita, eu errei. Não é triângulo. Ela é um hexágono. Por que hexágono? Porque eu tenho a presença de 6 carbonos. Então, em cada extremidade, eu vou colocar quem? O carbono. Entendeu? Eu vou fazer desse jeito. Eu posso representá-lo de que maneira? Montando a figura geométrica chamada de hexágono. Como trata-se de hidrocarboneto, eu represento a partir de uma figura geométrica chamada hexágono. Por quê? Porque eu tenho a presença de 6 carbonos. Tio, eu poderia colocar aqui no meio do hexágono uma bolinha? Não, porque se eu fizer isso, essa estrutura aqui é chamado de anel benzeno. Esse anel, eu poderia associar essa bolinha aqui no meio. Ó. Anel do tipo que? Benzeno. Esse hexágono ele é diferente. Ele é a fórmula do hexágono sem nada no meio. E se você observar, todas as ligações entre os carbonos é de que tipo? É do tipo simples. Eu vou representar isso da fórmula estrutural completa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entre os carbonos, qual é o tipo de ligação? Simples. Então aqui, ó, ligação simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você observa que eu tenho 6 ligações do tipo simples. Como nós sabemos, o hidrocarboneto ele tem a presença do carbono e de hidrogênios. Vamos completar agora com quem? Com os hidrogênios. De que maneira? Nós sabemos que o carbono ele é tetravalente. Isso é, ele tem direito a 4 ligações. Se ele tem direito a 4 ligações, cada carbono desse vai receber 2 hidrogênios. Olha só, 1, 2. Aí aqui eu boto um hidrogênio e aqui do outro lado outro hidrogênio, completando as 4 ligações do carbono. 1, 2. Aqui eu coloco um hidrogênio e aqui outro hidrogênio, completando as 4 ligações. 1, 2. Aqui eu coloco um hidrogênio e aqui do outro lado outro hidrogênio, completando as 4 ligações. 1, 2. Aqui eu coloco um hidrogênio, aqui a presença de outro hidrogênio, completando as 4 ligações. Aqui 1, 2. Aqui eu coloco um hidrogênio, aqui do outro lado outro hidrogênio, completando as 4 ligações e finalizando 1, 2. Aqui eu coloco um hidrogênio e aqui a presença de outro hidrogênio. Observe, todas as ligações entre os carbonos é do tipo simples. Essa ligação é simples,
Essa ligação aqui entre o carbono é simples, essa outra também é simples, simples, simples e simples. Então, ela não é a alternativa correta. Por quê? Porque na questão ele pede para você marcar a alternativa onde existe somente uma dupla ligação. Aqui, no caso da letra D, o ciclo hexano, eu só tenho ligações do tipo simples entre carbonos. Não apareceu uma única ligação dupla. Então, se não é a letra A, não é a letra B, a C e a D, obrigatoriamente você marcaria qual questão? A letra E. Na letra E, você observa o propeno. Se eu dividir a palavra propeno em 3 partes, prefixo, infixo e sufixo, eu tenho prop, que quer dizer 3 carbonos, en, que quer dizer ligação do tipo simples, e o O, que quer dizer o quê? A presença de um hidrocarboneto. O que quer dizer isso? Que a estrutura é formada por hidrogênio e carbono. Então vamos montar a estrutura. Temos a presença de 3 carbonos. 1, 2, 3. Qual é o tipo de ligação que existe entre eles? Simples. Simples para esses 2 primeiros e simples para esses 2 últimos carbonos. O carbono é tetravalente e tem direito a 4 ligações. Eu tenho 3 ligações livres. Esse outro carbono é tetravalente e tem direito a 4 ligações. Eu tenho 2 ligações do tipo simples. Esse último carbono ele tem direito a outras 3 ligações, totalizando 4 ligações. Eu tenho 3 ligações livres, eu tenho 3 valências livres. Aí eu vou preencher com o quê? Com o hidrogênio. Só que, se você fizer do jeito que o tio fez aqui, você erra a questão. Por que você erra a questão? Se você prestou atenção no que eu estou falando, o erro está exatamente aqui, ó, no meio. Como é que está escrito aqui? Em nunca será jamais ligação do tipo simples. Em quer dizer o quê? Ligação do tipo dupla. Então, se eu tiver a presença do em, eu tenho a presença de uma ligação dupla. Aonde é que eu tenho essa ligação dupla? Você pode colocar entre os 2 primeiros carbonos, vamos dizer que aqui é o primeiro e o segundo e o terceiro carbono, eu posso colocar essa ligação dupla aqui, ó, ou eu poderia colocar essa ligação dupla entre o segundo e o terceiro. Eu posso colocar, tio, 2 ligações duplas entre o primeiro e o segundo carbono e entre o segundo e o terceiro carbono? A resposta é não. Por quê? Porque não está escrito de em. O que está escrito ali? Está escrito em. Esse de representa o quê? 2 ligações do tipo em. Em quer dizer 2 ligações do tipo dupla. E lá está escrito o quê? Em. Se está escrito em, é porque eu tenho a presença de somente uma ligação do tipo dupla. Então, ou você coloca a dupla entre os 2 primeiros carbonos, ou você coloca a dupla entre os 2 últimos carbonos, o segundo e o terceiro carbono. Nesse caso aqui, o que o tio vai fazer? Vai corrigir. Então, ao corrigir, aqui eu coloco que tipo de ligação? Coloco a ligação do tipo simples. Eu tenho a presença de ligação dupla, uma única ligação dupla no propeno? Eu tenho. Tá bom? Então, a alternativa correta seria qual letra? A letra E. Então, das 4 alternativas, eu teria o quê? A única correta, o propeno. Tio, não teria uma maneira mais rápida para a gente chegar ao resultado? Tranquilo. Olha só. O tio aqui vai marcar isso aqui, ó. Olha só. O que é que o tio circulou aqui? Em. O que é que o tio circulou aqui? An. O que é que o tio circulou aqui? O in. O que é que o tio circulou aqui? O an. O que é que o tio circulou aqui? O em. Quando tiver escrito an, eu tenho a presença das ligações do tipo simples. Então, a ligação entre o carbono é do tipo simples. Quando eu tiver em, eu tenho a presença de uma ligação do tipo dupla.
Se você observar aqui, eu tenho 2 carbonos ligados entre si pela ligação do tipo dupla. Agora, quando eu tiver a presença do IN, uma ligação do tipo tripla. Isso quer dizer o quê? Que entre 2 carbonos eu tenho a presença de uma ligação do tipo tripla. Observe, a letra A é benzeno, então tem ligação dupla. A letra B é pentano, tem ligação do que tipo? Simples. Na letra A, a ligação é dupla, na letra B é simples. Na letra C, etino, tem a presença do IN, então a ligação é do tipo tripla. Na letra D, hexano, essa ligação é do tipo simples. E na letra E eu tenho EN, que é a ligação do tipo dupla. Então o que acontece? Por eliminação, você eliminaria qual alternativa? A letra B, a letra C e a letra D. A sua dúvida poderia pairar aonde? Na letra A e na letra E. Apesar de ser benzeno, escrito dessa maneira, aqui no infixo eu tenho EN, o benzeno, você tem que lembrar que o benzeno ele tem a forma hexagonal e que as ligações entre os carbonos é do tipo simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Eu tenho a presença de quê? De 3 ligações do tipo dupla. E na questão ele pede o quê? Que existe somente uma ligação do tipo dupla. Então o benzeno está fora. Tio, o anel benzeno, ele usa a regra da IUPAC? Não, a regra da IUPAC para o anel benzeno seria a seguinte. No caso do anel benzeno, eu teria o quê? Primeira coisa, na frente seria ciclo para identificar que a cadeia é do tipo fechada. Como o anel benzeno tem a presença de 6 carbonos, eu ia representá-lo dessa maneira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu tenho a presença de 6 carbonos, na frente eu ia colocar primeiro ciclo, para identificar a cadeia fechada, depois X, mais a presença do tipo de ligação que existe entre os carbonos. Eu tenho a presença de 3 ligações do tipo dupla, 3 em, que eu escrevo de que maneira? Tri em, mais o que? Mais a função orgânica. A função orgânica aqui é a de um hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Carboneto. Então terminou em O. Então, olha só, tem uma presença de 6 carbonos, as ligações entre eles. Eu tenho a presença de 3 ligações do tipo dupla. De que maneira? Aqui, se for simples, a próxima é dupla. A próxima será simples, a próxima será dupla, a próxima será simples e a próxima será dupla. Então são ligações intercaladas, ora é dupla, ora é simples, ora é dupla. Como o carbono ele é tetravalente, ele tem que ter a presença de 4 ligações. Então aqui eu tenho 4 ligações, passei a ter 4 ligações, 4 ligações, 4 ligações, 4 ligações e finalizando 4 ligações. Essas valências que estão livres, eu vou preenchê-lo com a presença de quem? Do hidrogênio. Por que eu preencho com a presença do hidrogênio? Porque trata-se de um hidrocarboneto. E lembrando que o hidrogênio, ele é do tipo monovalente. Mono quer dizer o quê? Uma ligação. Valente, uma ligação. Diferente do carbono, que é tetravalente. Tetra quer dizer o quê? 4 valente ligações, entendeu? Então aqui, como é que ficaria a fórmula do chamado anel benzeno? Ficaria assim, ó. Ciclo, para identificar que é uma cadeia fechada. X, para dizer que eu tenho a presença de 6 carbonos. Tri, para dizer que eu tenho a presença de 3 tipos de ligações. As 3 ligações diferentes são ligações do tipo simples, ficaria tri em, e O, para dizer que o composto
é um hidrocarboneto. Então o nome seria ex-trieno. O anel benzeno, segundo a IUPAC, deveria ser escrito dessa maneira. Ciclo, para dizer que a cadeia é fechada, ex, presença de 6 carbonos, tri, presença de 3 tipos de ligações específicas. Quais são? As ligações do tipo dupla. Eu tenho a presença de 3 ligações duplas. E O é o quê? Hidrocarboneto. Ciclo ex-trieno. Então, não tenho a presença de uma ligação dupla. Eu tenho a presença de 3 ligações dupla. Então é isso. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.